E aí, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar um dos maiores segredos para quem presta concurso público, a tal da intenção comunicativa do autor. Olha, dominar isso aqui não é só saber interpretar texto, não. É entender como a banca examinadora pensa. Então, vamos fundo nisso. Essa frase aqui, gente, é a regra de ouro da prova. Pensa bem, a banca não quer saber o que o texto fez alguém sentir ou qual a opinião de cada um sobre o assunto. O teste é para ver a capacidade de identificar o propósito do autor. É um jogo de precisão, não de achismo. E para a gente conseguir essa precisão toda, o nosso caminho hoje é bem claro. A gente começa vendo a grande armadilha da prova. Depois vamos diferenciar de uma vez por todas intenção de tema e tese. Na sequência, vamos ver os verbos que são as verdadeiras pistas, decodificar um exemplo na prática, fugir das armadilhas das bancas e, no final, pegar a chave da resposta. Vamos lá? Ok, primeira parada, armadilha da prova. Por que as bancas insistem tanto nesse ponto, hein? A resposta é bem simples. Elas querem avaliar uma habilidade que é fundamental, que é de sacar o objetivo por trás de uma comunicação. E o pulo do gato é este. O conteúdo, ou seja, o que o texto diz, é só a pontinha do iceberg. A banca quer que se vá mais fundo. Ela quer saber a função daquele texto. Ele foi escrito para informar, para criticar, para alertar. É esse porquê que separa quem acerta a questão de quem só lê o texto por. Agora a gente chega no ponto que derruba muita gente. Intenção, tema e tese. Parecem a mesma coisa, né? Mas na hora da prova, confundir esses três é o caminho mais curto para o erro. Vamos deixar essa diferença cristalina agora mesmo. A definição para acertar na prova é bem direta. Intenção é a finalidade, é o objetivo. Pensa assim, o que o autor queria que acontecesse na cabeça de quem está lendo? Ele queria gerar uma reflexão, um alerta, uma concordância? Essa é a intenção. Simples assim. E essa tabela aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. Para descobrir o tema, a pergunta é: sobre o que esse texto fala? Para a tese, tá, mas o que o autor defende sobre esse assunto? Agora, para a intenção, a pergunta de ouro é: para que este texto foi escrito? Percebe? São três perguntas totalmente diferentes que levam a três respostas distintas. Certo, vamos agora para o nosso kit de ferramentas. As alternativas das questões sobre intenção comunicativa sempre giram em torno de alguns verbos específicos. Conhecer esses verbos e o que eles querem dizer no contexto da prova já é meio caminho andado para acertar. Vamos dar uma olhada nos mais comuns. Um texto que quer informar é neutro, objetivo, só apresenta fatos. Se a intenção é opinar, já tem um posicionamento claro, uma defesa de um ponto de vista. Criticar é ainda mais forte, é um julgamento negativo. Já um texto para alertar tem um tom de aviso, de cuidado com isso. Um texto para convencer, que é de fato mudar a opinião de quem lê. E, por último, ironizar, que é aquela intenção mais sutil que usa o sarcasmo. Cada verbo desses aponta para uma finalidade completamente diferente. Chega de teoria, né? O melhor jeito de aprender é botando a mão na massa. Vamos pegar um texto bem curtinho, no estilo que cai em prova, e usar tudo que a gente viu até agora para decodificar eles juntos. Tá na tela o nosso texto. Uma frase só, curta, direta e cheia de pistas. Embora tragam benefícios, as redes sociais exigem uso consciente para evitar prejuízos à saúde mental. E aí vem a pergunta que vale a questão. Qual a intenção do autor com esse texto? Antes de eu mostrar a análise, vale a pena dar uma pausa e pensar. Qual daqueles verbos da nossa lista descreve melhor o propósito dessa frase? Ok, vamos analisar do jeito certo, sem achismo. Passo 1, leitura geral, para pegar a ideia. Passo 2, observar o tom, que aqui não é nada neutro. Passo 3, o mais importante, focar nas palavras-chave. Exigem e evitar prejuízos são cruciais aqui. Com isso, a gente já pode ir para o passo 4 e eliminar as alternativas que são só um resuminho. E, por fim, no passo 5, é só escolher o verbo que representa a finalidade. E aqui está o resultado da nossa análise. O tema, redes sociais. A tese, ou seja, o que o autor defende, que o uso consciente é necessário. Mas e a intenção, a finalidade? Por causa de palavras como evitar prejuízos, a intenção é claramente alertar sobre os riscos. O autor escreveu isso para que a gente fique de olho aberto. Muito bem, agora que o método está claro, vamos falar de defesa. As bancas sabem direitinho como confundir o candidato. Então, conhecer essas armadilhas é fundamental para não perder um ponto que pode fazer toda a diferença. Vamos lá, as armadilhas. A mais clássica é a alternativa que só resume o conteúdo.
Ela parece certinha, mas não aponta a finalidade. Outros erros comuns são confundir a intenção com o tema, ignorar o tom do autor, escolher o verbo errado e, a mais perigosa de todas, deixar a própria opinião sobre o assunto entrar na análise. Então, para ir direto ao ponto na hora da prova, sem cair em cilada, essa é a pergunta de ouro. Depois de ler o texto, se questione: o autor escreveu isso para quê? Para fazer quem lê pensar, sentir ou fazer o quê? A resposta para essa pergunta quase sempre leva direto para a alternativa correta. Estamos chegando na reta final, pessoal. Vamos amarrar tudo que a gente aprendeu, focando nos erros mais comuns de quem está começando e reforçar a mensagem principal para garantir que esse conceito fique gravado na mente. Então, para fechar, uma lista rápida do que se deve evitar a todo custo. Cuidado com aquela alternativa que é só um resumo genérico. É preciso prestar muita atenção em palavras de julgamento ou de aviso. A análise tem que ser fria, objetiva, separando o texto da opinião pessoal. E por último, uma dica: se o tom parecer meio esquisito, desconfie. Pode ser ironia. E o ponto crucial para levar para a vida de concurseiro é esse: a intenção é a finalidade, o propósito, o objetivo. A resposta correta não é uma questão de interpretação aberta, é uma questão de encontrar as evidências no texto. A resposta está sempre, sempre lá, contida no próprio texto. Com essa base sólida sobre a invenção do autor, surge uma nova questão, não é? E quanto àquilo que não está escrito com todas as letras, mas que está ali, sugerido? Como é que se lê as entrelinhas do jeito certo, sem inventar informação que não existe? Pois é, essa pergunta nos leva direto ao nosso próximo tema, a inferência. No nosso próximo encontro, a gente vai aprender a técnica para identificar informações implícitas e entender o que um texto de fato sugere. Esse é um passo fundamental para dominar a interpretação de textos de vez. Espero por vocês. Até lá!